A gente parou na aula passada no tipo de radiação do tipo alfa, beta e gama. Já falei para vocês que a gente tem 3 tipos de partículas, né, radioativas, alfa, beta e gama, e agora a gente vai resolver o Investigue da página 243. Tá bom? Página 243. Então vamos lá. Nas últimas décadas foram realizadas inúmeras pesquisas para analisar se as ondas de radiofrequência colocam em risco a nossa saúde. Pesquise sobre essa possibilidade e liste algumas recomendações para se prevenir. Não, vou deixar essa daqui para vocês, né? Já que é uma pesquisa, eu vou continuar aqui, tá bom? Então, investigue e fique para vocês aí para casa. Alcance das partículas e seus efeitos. Bom, gente, as radiações que estudamos possuem diferentes capacidades de penetração dos materiais. Então, nós temos a partícula alfa, beta e gama. A partícula mais violenta das 3 é a gama, tá? Ela é a mais violenta. A beta é a intermediária e a alfa, no caso, é a mais fraca. Perceba aí no desenho que as partículas, olha o que acontece. A partícula alfa no papel, ela bate e fica lá, né? A beta e a gama passam. Na lâmina metálica, a beta fica no metal e a gama passa. Ó. Placa de chumbo, a gama passa. Então, a gama é a mais forte de todas, tá bom? Quando esses tipos de partículas atravessam tecidos vivos, como a nossa pele, por exemplo, provocam a ionização das moléculas que existem nas células. Isso pode acarretar sérios problemas funcionais celulares, como o aparecimento de reações anormais, que pode até mesmo provocar sua destruição, ou que é pior, causar sua reprodução descontrolada, levando ao câncer. Por que é perigoso partículas radioativas? Porque as partículas radioativas, pessoal, elas são cancerígenas. Tá? Por isso que as emissões das ondas eletromagnéticas foi estudado a nível de celular, bateria, tudo isso aí é prejudicial. Por isso que é perigoso dormir próximo de celular, tá? Próximo de compartimentos que tenham ondas eletromagnéticas, entendeu? Por isso que é perigoso, tá certo? Alguns efeitos mais comuns, né, no corpo humano são danos cerebrais, como delírio, convulsões, morte, catarata, né? Tudo isso aí são efeitos dentro desse sistema aí, certo? Lesões na boca, como úlceras, náusea, vômito. Quando ataca o estômago e o intestino, danos ao feto, né? A mulher que estiver grávida, podendo culminar em retardo mental, infertilidade, lesões na medula óssea e ruptura dos vasos sanguíneos. Então, é uma série de problemas que partículas radioativas podem levar, pessoal, para o nosso dia a dia. Por isso que se prega não ter, né, energia à base de partículas radioativas, tá? Porque se acontecer um dano ambiental, a desgraça é grande, referente a esse tópico, né? Investigue quais seres vivos estão mais preparados para resistir a uma catástrofe nuclear. Para responder. Apesar da humanidade ser mais radio resistente que outros animais, como cães, é muito como os cães, é muito menos resistente que outros. É muito resistente que outros. Como ratos, os camundongos,
camundongos e as baratas. No entanto, esses ainda são poucos radioresistores se comparados a outros organismos menores, como os micro-organismos tipo bactéria, né? Vespas, ok? Ok, respondido aí, né? Vamos aí à meia-vida, que seria a meia-vida de uma partícula radioativa. À medida que um átomo emite partículas radioativas, ele vai diminuindo, né? Ele é tipo assim, a vida dele vai caindo pela metade, tá? Com o passar do tempo, sobram cada vez partículas a serem emitidas. Assim, a meia-vida, o período de semidesintegração, é o tempo necessário para que metade da quantidade de um nucleotídeo sofra decaimento radioativo. Então, se o tempo de vida de um radioisótopo é de 1 hora, e se tivéssemos uma massa inicial dessa amostra M, a cada hora que se passa, teremos o seguinte. Então, ó, tempo zero, massa zero, né? A cada 1 hora, ó, M dividido por 2, 2 horas, M dividido por 4, 3 horas, M dividido por 8. Essa seria mais ou menos a durabilidade de vida de uma partícula radioativa. Tá certo? Formas de reação nuclear. Nós temos basicamente dois tipos, né? A fissão nuclear e a fusão nuclear. Vamos ver qual a diferença de uma para outra, tá? Fissão nuclear. Na tentativa de se obter novos elementos químicos com número atômico maior do que o do urânio, que é 92, os chamados elementos transurânicos, através de bombardeio de partículas radioativas sobre núcleos de elementos já conhecidos, que a gente chama de transmutação nuclear, descobriu-se que esse processo libera uma enorme quantidade de energia. É o mesmo fenômeno das bombas, né? Divide-se em dois átomos menores e libera mais alguns nêutrons, que rompem outros núcleos e liberam mais nêutrons. Ou seja, basta romper apenas um núcleo de urânio que os demais se rompem, quase que automaticamente, liberando uma quantidade imensurável de energia, que é chamada reação em cadeia. Então, a reação nuclear, ou fissão nuclear, é quando você consegue quebrar um núcleo de nêutron, tá? Então, a fissão nuclear possibilitou a construção e lançamento 16 de julho de 1945, da primeira bomba atômica, né? A maior e mais poderosa arma de destruição em massa que o ser humano construiu. E a história nos mostra as consequências extremamente negativas desse efeito. Tá certo? Ok? Então, basicamente, a fissão nuclear, não, a fissão nuclear é isso, tá? O básico é isso. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Se tiver, pode dizer. Para frente.
Fusão nuclear. O que seria a fusão nuclear? A fusão nuclear, ao contrário do que acontece na fissão, a fusão nuclear é a junção de núcleos pequenos, que formam núcleos maiores. Então, a fusão, como é que já está dizendo, né? Vai se unir. É o que acontece, por exemplo, como o Sol, onde acontece fusão de hidrogênio, originando núcleos de hélio. Para que a fusão aconteça, é necessário que haja uma temperatura elevadíssima, a energia liberada na fusão é bem maior que na liberada na ficção. O nascimento e a morte de uma estrela acontecem em função da fusão nuclear. Então, a fusão nuclear, né, o próprio nome já diz, fusão significa se unir, tá? Em núcleos pequenos para formar uma mega explosão, tá bom? Ok? Vamos aí aos raios-x. O raio-x são emissões eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível, tá? O seu comprimento de onda vai de 0,05 angstrom até centenas de angstrom. Os espectros de comprimento de onda utilizável correspondente vai de aproximadamente 5 picômetros a 1 nanômetros. A energia dos fótons, partículas que medem a força eletromagnética, vai de alguns volts, né, até algumas centenas de volts, que é o que chama de quiloelectrovolt. A geração dessa energia eletromagnética se deve à transição de elétrons nos átomos ou à desaceleração de partículas carregadas, tá? Foi o Röntgen que descobriu e batizou o raio-x, além de fazer a primeira radiografia da história. Depois de um tempo, descobriu que a utilização do raio-x sem proteção causava vermelhidão na pele, úlceras e empolamento. Mais tarde viria a causar sérias lesões cancerígenas, morte das células e leucemia, o que acabou levando à morte. O raio-x propaga-se à velocidade da luz, como qualquer radiação eletromagnética. Estão sujeitos aos fenômenos de refração, difração, reflexão, polarização, interferência e atenuação. Seu poder de penetração dos materiais é relevante, pois todas as substâncias são transparentes ao raio-x, né? A gente conhece, em maior e menor grau. Em algumas substâncias, como o composto de cálcio e a platinocianeto, né, de bário, os raios-x geram luminência. Essa radiação ioniza os gases por onde passa, a exemplo da luz visível, não é desviada pela ação de campos elétricos ou magnéticos e desloca-se em linha reta, vela, chapas fotográficas, além de descarregar os objetos carregados eletricamente, qualquer que seja a polaridade, certo? E aí, é mais a questão de conhecimento, né, sobre o raio-x. Vamos responder essas três questões aí. Primeira, o que é período de semidesintegração ou meia-vida? Vamos lá. É o tempo necessário para que a metade de um nuclídeo sofra decaimento radioativo. É a nossa primeira resposta da nossa primeira questão. Certo? Vamos para a próxima. Segunda diz assim:
Segunda diz assim: qual é a diferença entre fissão e fusão nuclear? Eu acabei de explicar, mas vamos colocar lá, né? Segunda. Fissão nuclear é um tipo de reação nuclear que consiste na divisão de um núcleo e fusão é um tipo de reação nuclear que implica na junção de núcleos. Ok? A fissão nuclear é um tipo de reação nuclear que consiste na divisão de um núcleo. E a fusão é um tipo de reação nuclear que implica na junção de um núcleo. Ok? Vamos à próxima. Terceira diz assim: cite duas diferenças entre as partículas gama e as partículas alfa e beta. Bom, terceira diz assim: terceira é o seguinte: a partícula beta não tem carga e as outras têm. A partícula gama tem maior poder de penetração nos materiais que as outras. Ok? Ok, respondidas as três questões, vamos aí para a era quântica. A grande revolução que leva a física à modernidade é a teoria quântica, que começa a se definir no final do século XIX. É a inauguração de uma nova lógica, resultante das várias pesquisas sobre estrutura do átomo, radioatividade ondulatória. Max Carl Planck foi um físico alemão considerado o pai da teoria quântica em 1899. Ele descobriu uma nova constante fundamental que ficou conhecida como a constante de Planck. Esta é usada para calcular a energia do fóton, né? Um ano depois, descobriu a lei da radiação, que se tornou a base da teoria quântica, que depois surgiu Albert Einstein e Neil Bohr. Depois vocês vão estudar isso aí detalhado na física do primeiro ano. Dualidade quântica. A grande marca da mecânica quântica é a introdução do conceito da dualidade, né? Dualidade são dois, né? E depois com Heisenberg, do princípio da incerteza. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não determinatismo. O que as teorias oferecem é um conjunto de prováveis respostas, né? No lugar do modelo planetário do átomo, com elétrons orbitando em volta do núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde eles têm a maior ou menor probabilidade de existir. É tipo assim, eles calculam que eles deveriam estar lá, não quer dizer que ele esteja lá, tá entendendo? Basicamente assim que funciona o processo. Seria uma certa probabilidade, trabalhar com probabilidade do que dizer efetivamente que aquele átomo estaria ali, né? Tá certo? E o rompimento definitivo com a mecânica clássica, que previa um universo determinístico, em 1987, Heisenberg formulou um método para interpretar a dualidade da quântica, que chama-se de princípio da incerteza.
Segundo ele, pares de variáveis independentes com todo o tempo e energia, velocidade e posição não podem ser medidos com precisão absoluta. Quanto mais precisa for a medida de uma variável, mais imprecisa será a segunda. Então, ficou-se conhecido, então, o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. O que ele fez? Ele disse que não tem como você saber efetivamente que um átomo vai estar ali, mas você sabe mais ou menos onde ele se encontra. É como se fosse uma hipótese, tá? Não tem como você saber efetivamente, mas tem como você imaginar a situação. Ok? Teoria da relatividade. A teoria da relatividade surgiu em duas etapas e altera profundamente a noção do espaço e tempo. Enquanto a mecânica quântica é o resultado do trabalho de vários físicos e matemáticos, a relatividade é fruto exclusivo de Albert Einstein. Tá? Em 1905, ele formulou a teoria da relatividade restrita ou especial, de acordo com a qual a distância e o tempo podem ter diferentes medidas segundo diferentes observadores. Então, não existe, portanto, tempo e espaço absoluto, como afirmava Newton, mas grandezas relativas ao sistema de referência segundo a qual eles são descritas. Aqui, gente, cai dentro da teoria de Albert Einstein, ele começa a dizer que quando você tem um certo espaço e um determinado tempo, você calculava aquela velocidade. Aí ele já disse que assim, agora com Albert Einstein, não, ele já disse que você precisa analisar primeiro o ponto da qual você é o ponto de partida, que a gente chama de referencial, entendeu? Então, o referencial agora vai influenciar em termos quânticos e em termos de resultado uma possível resposta, certo? A revolução de Einstein torna popular a fórmula física, né? A energia é igual a m vezes c, energia é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. A equivalência entre a massa e a energia, uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia. Permite explicar a combustão das estrelas e dá ao ser humano maior conhecimento sobre a matéria. É a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenada no átomo, na qual se baseiam os artefatos nucleares. Enquanto Newton descreveu a gravitação como a queda, quando o corpo está livre, isto é, sem influência de qualquer força, seus movimentos apenas exprimem a qualidade do espaço e do tempo, a presença de um corpo em um determinado local causa uma distorção no espaço próximo. Um raio de luz proveniente de uma estrela distante parece sofrer uma alteração de trajetória ao passar perto do Sol, em função da enorme massa. O que Albert Einstein está querendo dizer? Que a massa ela influencia na velocidade, por isso que existe essa equação. É igual a m vezes c elevado ao quadrado. Tá bom? Ok. Exercite sua memória. De acordo com os postulados da física clássica, Isaac Newton, o que supõe a formulação da teoria da relatividade de Albert Einstein? Vamos lá. Segundo a física clássica, o universo era como um relógio gigante, ou seja, tempo e espaço, certo? Eram iguais em todas as partes e absolutos, né? A teoria da relatividade é dividida em restrita e geral. Na primeira, a distância e o tempo podem ter diferentes medidas.
Na segunda, diferentes observadores. Já viu aquela história de você, às vezes, ir no médico, aí um médico dá um diagnóstico, aí o outro dá outro diagnóstico. Já viram isso? Pronto, é mais ou menos dentro dessa teoria aí. Ok? Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí. Beleza, vamos aí fechar, né? As tendências atuais, a fusão nuclear controlada e a física dos primeiros instantes do universo são atualmente os campos mais desafiantes da física. A fusão nuclear é um processo de produção de energia a partir do núcleo do átomo. Esse fenômeno ocorre naturalmente no interior do Sol e das outras estrelas. Núcleos leves como o do hidrogênio e de seus isótopos, o deutério e o trítio, fundem-se e criam elementos de um núcleo mais pesado como o hélio, um metal, um gás nobre, né? Nesse processo há uma enorme liberação de energia. Até hoje só foi possível produzir energia nuclear pela fisão, que é a quebra do núcleo, né? Essa quebra resulta em energia, mas libera resíduos radioativos, que é o que eu falei, o perigo da radioatividade, né? E por isso não pode ser considerada uma fonte segura. Um dos desafios da física atual é produzir o processo de fusão de maneira controlada e obter combustível nuclear. Será uma alternativa mais econômica e limpa e pode ser obtida a partir de matéria-prima abundante, água e sem efeitos poluidores, como monóxido de carbono, resultante da queima de combustíveis, ou radiação. O combustível para a fusão, o deutério é um isótopo de hidrogênio abundante na água, e na fusão nuclear, uma única gota de deutério, obtida a partir de 4 litros de água comum, produziria equivalente a 1.200 litros de petróleo. Ok. Essa parte aqui do Conectando Saberes não é tão importante agora. Vamos fazer aqui, tentar resolver aqui em 10 minutos. Se não der tempo, a gente tem ainda amanhã e quarta. Tô de boa aí né? Como é que eu posso dizer? No limite, certo? Ok? Então vamos lá. Primeiro diz assim: ao desintegrar o átomo de rádio 222,86 e transformar em polônio 210,84, o número de partículas alfa e o número de partículas betas emitida no processo é de quanto? Vixe Maria, aqui eu tenho que fazer o processo todinho. Deixa eu ver aqui. RN 222,86. Até chegar em polônio, né? 210. 222 dá 218. E aqui dá 84. Quantas partículas alfa? Deixa eu ver aqui mais um. 214, 82, 210, 82, 80. Ó, o seguinte, gente. O decaimento radioativo dessa partícula aí, o rádio 222 até chegar no polônio 210, vocês podem perceber aí que teve 4 decaimentos. Ou, minto, 3 decaimentos, ó. 222, primeiro decaimento, cai para 218, que é 4 partículas. Então, ó, o Rn tem 222. A partícula alfa, gente, ela tem 4 de massa. Então, se você tirar 4 de massa do Rn, ele cai para 218.
você tirar mais 4, dá 214. Se você tirar mais 4, dá 210. Ou seja, quantos decaimentos eu usei? 3. 3 decaimentos alfa. Para beta. Aí, quando decair, eu fui tirando a massa também de 2, ó. Tava com 86, caiu para 84, caiu para 82 e caiu para 80. Aí, resumindo, para mim voltar para os 84, eu preciso ganhar 4, certo? Então foram 4 partículas beta. Então foi 3 alfas e 4 betas. Certo? Resposta letra D. Letra D. Ok? Segunda, em recentes experimentos com um acelerador de partículas, cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um novo elemento químico. Ele foi produzido a partir de átomos de cálcio, Ca, de número de massa 48, e de átomos de plutônio de número de massa 244. Com um choque efetivo entre os núcleos de cada um dos átomos desse elemento, surgiu um novo elemento químico, mas sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons, o número de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, desse átomo. Então vamos lá, vamos ver aqui. O número de massa é 48, né? 244 mais 48 dá 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 4, 8, 9, 292. Foi produzido a partir dos átomos de cálcio 48. Tá, o que você vai fazer para você encontrar? Você precisa ter, você precisa saber calcular prótons, nêutrons e elétrons. Vocês lembram ainda disso? Não sei se vocês lembram ainda disso. Tive lá no nosso primeiro bimestre, se eu não me engano. Aí como o cálcio e o plutônio sofreu choque, não, ó, número de massa do plutônio, ó, diz assim, ó, ele foi produzido a partir de átomos de cálcio de número 48, então de 48 de massa, e de átomos de plutônio de número de massa 244. Com um choque efetivo entre os núcleos de cada um desses átomos, desses elementos, surgiu um novo elemento químico, sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons. Aí ele quer saber o número de prótons, de nêutrons e elétrons, respectivamente, de um átomo neutro desse novo elemento. Olha, gente, aqui você vai ter que fazer o decaimento radioativo, tá? Do cálcio e do plutônio, tá? O cálcio ele vai ter que aumentar aqui mais ou menos 48 para chegar a 292. Nós temos 292 de massa, que é a soma da massa do cálcio mais a soma da massa do plutônio, dá 292, certo? Quando a gente for calcular o número de prótons desse átomo, o que, que a gente vai encontrar? Como é na ordem, né? Prótons, nêutrons e elétrons, como é que a gente tem? O mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons, tá? Então, por exemplo, nós temos a opção aí 114 e 114, ou seja, o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo, tá? Se a gente somar, para a gente encontrar, né, o próximo valor que seria referente ao número de nêutrons, a gente teria que fazer uma subtração, tá? Só ver aqui. Seria 292 menos 114, que daria 175. Então, a nossa resposta da segunda questão seria a letra B de bola. Letra B de bola. Vamos à próxima. Terceira.
Examine a seguinte proposição. A radiação gama apresenta pequeno comprimento de onda, sendo mais penetrante que alfa, beta e raio-x. Essa proposição está confusa, totalmente errada? Errada porque não existe radiações gama. Parcialmente correta, totalmente correta. Gente, totalmente correta. Tá? Terceira está totalmente correta, letra E. E aí, pessoal, quando for na próxima aula, a gente continua, tá bom? Coloca aí o número de vocês, o nome. Tá faltando só algumas questões para a gente finalizar, né? Viu? Coloca aí, por favor. Ok, ok, ok. Tomar um cafezinho, né? A gente volta já. Um abraço, beijo, tchau.